Boa noite, pessoal da saúde mental, tudo bem? É sempre um prazer estar com vocês. Nós estamos finalizando nossa matéria. Espero que tenha sido bem aproveitosa, que vocês, ao sair dessa matéria, não fiquem com dúvidas, tá? Eu sei que quando a gente vai estar falando na aula, né, a gente passa mil coisas, a gente como não tá na, na prática, né, no estágio, então a visão é um pouco, não é muito ampla, a gente fica, nossa imaginação vai a muitas situações, né, mas espero que vocês tenham gostado, foi um prazer ter passado esse período com vocês, ter conhecido vocês, não vou esquecer de vocês, espero de eu ter passado de uma forma clara e que a gente, né, nesse pedaço aí a gente venha se encontrar e, e que eu possa ter ajudado vocês em algum momento aí, tá? Mesmo, né, sem a matéria, vocês precisando de alguma coisa, pode contar comigo, tá? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam bem, você e seus familiares, tá? Então, na aula anterior, nós falamos sobre emergências psiquiátricas, né? Nós falamos o que era emergência, né? Que é a alteração psíquica, onde a gente precisa de ter uma intervenção terapêutica de imediato. Falamos a diferença de emergência e de urgência. Emergência é uma situação grave que tem que entrar, que a intervenção tem que ser imediata, e urgência, ela tem o risco de intervenções, né? O prazo, né, no caso da intervenção, é um prazo que pode ser dias ou semanas. Falamos sobre como que deve se comportar o profissional diante de uma emergência, quais são os atendimentos mais comuns que nós vamos estar, né, como profissionais abordando nos pronto-socorro, nas unidades, nos CAPs. E falamos como que tem que ser, quais são os fatores de risco que contribuem para que a emergência psiquiátrica venha dificultar, né? Durante esse atendimento, que é a arrumação do setor, organização do setor, objeto solto, a equipe desatenta. Também falamos sobre a postura profissional, como que o profissional tem que se comportar, ele tem que estar de uma forma tranquila, tem que ter uma sincronia da equipe de enfermagem, nós temos que saber como abordar esse paciente, como tem que ser feita a imobilização desse paciente, a contenção mecânica e a química. Falamos quais são os objetivos do atendimento, né? Que a prioridade é o quê? De cuidado é o quê? Estabilizar o quadro do paciente, né? Controlar aquele sintoma que tem sido apresentado naquele momento. Falei qual é o local, né, de atendimento desse paciente, né? Falei sobre a sincronia da equipe, como que tem que ser, qual a importância do manejo verbal, e falei sobre a abordagem inicial, que é a primeira, a autoproteção, prevenção quanto ao perigo, a contenção mecânica e a contenção química. E falamos sobre cada um deles. E hoje a gente vai falar sobre como deve ser realizado essa contenção. Tem algumas recomendações e eu vou estar abordando para vocês. Então, a contenção mecânica, tá? Ela tem que ser feita preferencialmente com 5 pessoas envolvidas, né? Uma pessoa tem que estar direcionando, né? Eu coloquei uma que coordena e que dirige a palavra ao paciente, né? Aí eu coloquei de exemplo, né? No caso, o clínico, ele vai estar direcionando, ele vai estar conversando com o paciente, e é o momento dele estar buscando algumas informações. E vai ficar 4 pessoas, cada um no membro. Só que essa equipe, ela tem que estar treinada para quê? Para saber fazer. Cada um vai fazer a sua contenção. A contenção, ela deve ser de um material resistente. Algumas instituições usam lençol, outras não. Outras usam atadura com algodão ortopédico. Por isso que a equipe tem que estar preparada, porque tem que ser de uma forma rápida, tá? Até mesmo para que as outras coisas venham a acontecer.
O paciente ele deve ser contido em decúbito lateral, então ele tem que ficar de lado e com a cabeça elevada. Então, o decúbito dorsal, ele vai posicionar ele lateralizado, onde vai fazer a contenção, né? E por que ele vai ficar em decúbito dorsal? Que é o quê? A cabeça ele deitado, né? E aí vai ter que estar com braços abertos e aí a gente vai estar fazendo a contenção. Para quê? Para evitar que haja o quê? Esse paciente venha aspirar ou caso ele venha ter vômito, ele não venha a estar acontecendo esse risco de broncoaspirar. Então, durante todo esse processo, né, da contenção, precisa falar com esse paciente, explicar para ele que ele vai ter que ser contido, porque para que a gente venha fazer os procedimentos, para que ele não venha machucar, para que ele não venha, para conseguir realmente fazer com que ele venha melhorar. Não pode, é errado a gente falar como caráter punitivo. A gente está ali porque ele bateu, porque ele arranhou, porque ele beliscou. Não pode ser abordado nesse sentido. E esse paciente deve ser constantemente observado, tanto em relação da segurança e conforto da contenção, tá? Então, ele tem que ser monitorado de uma forma contínua, tem sim, para ver como que tá. Além disso, eu tenho que verificar os sinais vitais, nível de consciência, como que esse paciente tá. Chamei ele pelo nome, ô João, tá tudo bem e tal, verificar, ver os sinais vitais. A contenção, ela deve ser vista como procedimento isolado para o manejo do comportamento violento, tá? Nós temos que colocar isso na nossa mente. Eu sei que isso às vezes não é bem assim, mas a gente precisa de amadurecer essa ideia. O paciente que é psiquiatra, que ele não sabe, ele não tá na sua real, tá? Então, por isso que ele tem que ser abordado verbal, tá? De forma segura para que ele venha, né? E, nesse momento de agitação, ele venha entender que ele tá ali porque ele precisa, tá? Então, precisa de falar que ele tá ali de forma segura, e isso tem que ser feito, até mesmo para fazer com que as medicações venham a ser feitas, a abordagem, né, do médico, do enfermeiro venha realmente, que a gente venha conseguir verificar os sinais vitais. Às vezes, alguns pacientes psiquiátricos são diabéticos, são hipertensos, às vezes a pressão está muito alta. Então, por isso que ele precisa ser contido, tá? Uma questão anterior aí que eu falei, importante, porque às vezes tem paciente que às vezes é contido e às vezes ele é esquecido. Quando a equipe chega, ele já tá no estado grave. Então, ele precisa ser, porque às vezes o sintoma, por isso que o médico, primeiro a gente faz a contenção química, mas precisa saber exatamente, será que é só psiquiatra, o que realmente está acontecendo? Às vezes vai pedir alguns exames, vai conversar com familiares para ver realmente o que está acontecendo com esse paciente. Durante todo esse procedimento, não pode oferecer líquido ou alimento, por mais que ele pede, porque pode acontecer grande risco de broncoaspiração, tá? Algumas literaturas diz que o tempo máximo de contenção é de 4 horas, né? Tem que ser supervisionado, né? Tanto os dados vitais como o conforto do paciente. Porém, a gente se sabe que às vezes tem paciente que tem que ficar por alguns dias. Porém, isso cabe a equipe, né? O técnico, o enfermeiro que está sobre assistência desse paciente tem que estar verificando todo o tempo, tá? Às vezes não vai ficar dias, entendeu? Até que esse paciente venha exatamente chegar no tratamento. Na verdade, né, o tratamento venha a ser eficaz. Então, até que tenha uma resposta positiva desse paciente.
Na retirada da contenção, ela vai ser de forma gradual. O que acontece? A gente vai tirar às vezes, né, se fez a contenção torácica, a gente tira o lençol, e aí a gente vai tirando e conversando com esse paciente até exatamente a gente tirar tudo, ver que realmente ele pode realmente ficar sem a contenção, tá? Importantíssimo realizar os registros em prontuário com anotação dos detalhes, como razões, duração, tipo de contenção física, anotar qualquer lesão corporal ou informação relevante pregresso atual do paciente. Então, o que acontece? A gente vai falar relevante pregresso é quando o paciente chegou até no momento, tá? Que aconteceu. Então, a equipe que está lá no centro, no PS, então ele tem, ó, o paciente chegou agitado, tem que relatar tudo, como que estavam os sinais vitais, como que ele estava, se estava com lesão, aonde que ele estava, porque quando ele passar 4 dias, que o pessoal da equipe for tirar a contenção, vai ver que ele tinha uma lesão, aí vai saber que ele já chegou com essa lesão. Então, por isso que tem que estar descrito. A gente tem, vocês que estão entrando, já tá aí no campo, vocês vão ver que isso é importantíssimo, é escrever detalhadamente, todos os detalhes, como que ele chegou, quais são a quantidade de pessoas, então tem que estar descrito, porque isso é muito importante, tá? E também colocar quais são os membros que foram contidos, o que você utilizou, tá? Ah, usei atadura, né? Isso tudo é importantíssimo, tá? E é proibido o uso dessas técnicas em caráter coercitivo ou punitivo, né? A gente vem falando sobre isso já há bastante tempo. Então, quais são os tipos de contenção? Então, em 2 pontos, a gente vai fazer a contenção somente com membros superiores. Então, vai ser os 2 braços. Então, é super interessante vocês terem a ciência. Às vezes, nem toda instituição tem, mas o correto é a gente proteger o membro que vai ser contido. Então, o que a gente vai utilizar? Algodão ortopédico. Às vezes tem instituição que só coloca aquela atadura, tá erradiça. Aquilo ali vai lesionando e corta, tá? Abre lesão ali naquele membro. Então, nunca usar atadura sem proteger a pele, tá? Sempre usar. Se não tiver, usa uma outra coisa. Eu sei que às vezes o algodão ortopédico é caro, mas a gente sabe que é para proteção. Então, sempre observar os protocolos que é da instituição. Em 4 pontos, a contenção em 4 pontos será os membros superiores e os membros inferiores, tá? Então, vai ser 4 pontos. Por isso que é importante 4 pessoas. Então, um vai ficar em cada membro para fazer a contenção. Então, vai ser muito rápida. Ou um segura e o outro faz e assim vai fazer sucessivamente. Logicamente, tem paciente que vai precisar de mais pessoas. Então, por isso que a abordagem, no mínimo, é de 4 pessoas. 5 pontos é o membro superiores, né? Os braços e pernas, que é o membro inferior, e a região do tórax, onde quando o paciente está bastante agitado, precisa de conter. Para quê? Para ele não venha a se jogar para frente, tá? Porque tudo que você se faz dos membros inferiores e superiores, eles vão afrouxar e esse paciente vai acabar, além de ferir, né, de tanto esforço, então isso vai deixar ele mais contido. Lençol de contenção, né? Eu coloquei aí. Quando você tá sabendo que esse paciente está muito agitado, tem muita gente, então a gente já deixa esses lençol. Para quê? Para fazer a contenção, tá? E aí já fica mais fácil. Faixa de contenção no leito. Então, seria isso. O paciente está muito agitado, então a gente faz existe essa faixa, entendeu? A gente coloca essa faixa. Às vezes, com o próprio lençol, você consegue amarrar nessa extensão.
e a contenção das mãos, né, que são a luva de boxe. Então, o paciente está tirando, então você vai colocar o algodão ortopédico, a gaze, e vai fazer a faixa. Então, ele não vai conseguir movimentar, ficar tirando. E também tem a contenção dos joelhos, que além daquilo, se o paciente está muito agitado e tal, a gente vai fazendo essa contenção de acordo com a necessidade. Às vezes tem instituição que você não vai fazer a contenção da parte toda do corpo, mas você pode fazer de membro superior, tórax e joelho e membros inferiores. Eu coloquei aqui algumas atribuições do técnico de enfermagem, até mesmo para vocês terem noção que vocês vão estar fazendo na emergência psiquiátrica. Então, o que você vai fazer? Então, primeira coisa, providenciar o atendimento imediato, né? A gente vai colocar esse paciente lá, lá na sala de emergência. A gente vai dirigir esse paciente chamando ele pelo nome. Nós vamos ter que fazer movimentos muito leves, nada de brutal, tá? Movimentos leves. A gente vai ter que deixar preferencialmente as mãos à mostra. Então, na hora que a gente for tá contendo esse paciente, a gente deixar até mesmo para a gente observar se caso não precise de fazer a contenção das mãos, tá? Manter alerta constantemente, conversar com esse paciente todo o tempo, fulano, e aí, como você está sentindo alguma coisa? Avaliar a necessidade de solicitar que esses familiares, no caso, né, avaliar a necessidade de solicitar os familiares, caso ele pede ou caso necessita, que às vezes o médico quer conversar para saber exatamente, então a gente vai estar avaliando essa necessidade. Ser ágil, ser muito rápido, viu que já foi avisado, você está providenciando, está facilitando isso, colocando os materiais de contenção, comunicar ao enfermeiro, falar com o médico. Uma outra coisa, não competir com o paciente, né? Nada naquela questão, se ele te beliscou, se ele te arranhou, nada disso. Manter uma observação contínua e discreta, porque contínua está ali todo o tempo, mas a gente está fazendo as outras coisas, a gente está ali, né, arrumando o setor e olhando aquele paciente de forma discreta. Verificar sinais vitais, às vezes os pacientes acham, alguns técnicos, né, até mesmo a enfermeira, acham que não tem necessidade. Verificar constantemente os sinais vitais desse paciente, até mesmo por causa das medicações que são feitas, pode ter um rebaixamento. Providenciar as medicações e contenção mecânica, se necessário. Então, tem que estar ali. Importante o técnico estar ali sabendo, o médico chegou, viu que não tem condição de conversar, de abordar esse paciente, então vai ter que conter e fazer anotações de enfermagem sobre todas as manifestações de comportamento de todas as ações de enfermagem realizadas. Então, tudo o que aconteceu, quem é responsável por esse paciente, quem recebeu esse paciente, tem que fazer a anotação de tudo. Então a gente pode ver, assim, coloquei de forma bem prática qual vai ser a atribuição do técnico de enfermagem naquilo ali. Então, ele vai ficar na parte da execução dessa assistência, na preparação desse paciente, desde que o ambiente já esteja organizado, já esteja preparado. Então, vai ficar mais fácil do enfermeiro, do médico chegar, receber esse paciente de uma forma que a assistência vai ser muito rápida e a atuação da equipe vai ser de sucesso, né? Então, eu deixei aqui resume. Quais são os tipos de intervenção? Contenção verbal, né? A gente vai estar buscando a verbalização desse paciente. A gente vai fazer a contenção mecânica e a gente vai fazer a contenção química, tá? Para quê? Para que essa assistência venha a ser de forma o quê? De sucesso, porque esse paciente vai ser assistido, vai ser atendido de uma forma
certa. Então, a gente vai estar ali pegando aquele paciente, vai buscar informação, a gente vai conter esse paciente e vai fazer a medicação até que ele venha estar dentro de sua normalidade. E eu coloquei aqui as posições exaltadoras para a contenção. Então, sempre lembrar, né? Membros superiores, membros inferiores, a contenção do tórax, a contenção no leito, a contenção da região abdominal, a contenção do joelho e a contenção das mãos. Então, de acordo com a necessidade desse paciente, a gente vai estar fazendo essa contenção. Às vezes o paciente está leve, às vezes está muito agressivo. Então, a gente vai ter que conter esse paciente de uma forma que venha facilitar o atendimento e para que esse paciente venha melhorar. E não esquecer, registro fidedigno de todas as informações. Isso é muito importante. O prontuário do paciente fala tudo aquilo que a gente fez e tudo aquilo que não fizemos, tá? Não adianta a gente fazer o melhor e não registrar. Então, eu espero que essa aula vocês venham ter entendido de uma forma clara, tá? Eu coloquei uma coisa bem fácil para vocês terem noção como que vai acontecer essa contenção, como que vai ser, quais são algumas recomendações, né? Não tratar o paciente de forma punitivo, né? Usar atadura com algodão ortopédico para quê? Proteger a pele do paciente. Mostrei alguns pontos importantes para quê? Para que pontos de contenção, para quê? Para vocês terem uma noção. Logicamente que no primeiro atendimento não vai ser de sucesso, dependendo da instituição que você, não vai ser de sucesso, porque você não tem noção. Mas o segundo, vocês vão fazer de forma na técnica certa, entendeu? Até porque a gente vai aprendendo ao longo da nossa, a partir do momento que você tem contato com esse paciente, entendeu? Espero que vocês tenham pegado, né, aí de forma bem objetiva e clara. Qualquer dúvida quanto ao conteúdo, pode me falar, tá? Eu não coloquei nenhum vídeo, porque alguns vídeos, eles não são tão bem esclarecidos. Às vezes são esclarecidos, mas a forma de contenção não é certa. Então, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode me falar que a gente eu vou estar explicando certamente para vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido toda a questão da matéria. Quanto ao conteúdo, eu vou mandar para vocês, entendeu? Espero que vocês estejam fazendo as atividades, tá? Lembrando que todas essas atividades têm que ser feitas manuscrito, tá? E elas vão ser pontuadas, tá? Então, fique com Deus e boa noite.